4 horas e 43 minutos, vamos conversar com o Luiz Arthur Nogueira para falar um pouco mais de economia agora. Nogueira, seja bem-vindo. Tudo bem, Piotr? Tudo bem. O Galípolo está fazendo campanha. Sim. Vai ser o representante do governo no Banco Central mesmo? Vai. Com viés político num Banco Central autônomo? Eu acho que o Galípolo, Piotr, até pelo histórico dele, que foi presidente de banco privado, eu não acho que ele vai chegar lá chutando a porta e querendo estabelecer uma mudança de paradigma, até porque ele será um diretor dentre 9 diretores. Eu acho que ele vai ter habilidade política suficiente para entender que ele tem que chegar aos poucos e vender a ideia do governo, que é o quê? De redução de juros. Agora, isso, Piotr, já está dado. O Banco Central provavelmente na semana que vem tem reunião do Copom, ele vai sinalizar ou no comunicado ou na ata na semana seguinte uma janela de oportunidade para começar a reduzir juros a partir de agosto ou de setembro. Ou seja, Piotr, não precisa nenhuma pressão política. O Banco Central, que é um órgão técnico e sério, sabe que está chegando o momento de cortar juros aqui no Brasil. E que pode ter... Bom, essa é a inflação, né? Bom, já vamos falar do IGP-10, depois a gente volta para a prévia do PIB. Só que ajuda bastante a reduzir juros. Ajuda também, nós estamos vendo aqui, nós estamos tendo deflação aqui, né? Exato. Uma deflação forte de 2,20% em junho, com um detalhe aqui, Piotr. Deflação no atacado, que é normal, mas também no varejo, com queda de combustíveis e preço de alimentos. E isso sim é importante para ajudar o Banco Central a reduzir juros. Ou seja, o Brasil começa a colher os frutos do remédio amargo e necessário dos juros altos nos últimos 2 anos. O Banco Central está correto, o plano do Banco Central está dando certo, a inflação está caindo e, portanto, ele poderá cortar juros. Esses números são negativos, é importante a gente mostrar isso. Tivemos também, claro, o agronegócio, que é importante, ou seja, a oferta de alimentos. Sim. Há hoje um crescimento menor do mundo, que pode fazer com que boa parte dessa produção fique aqui, barateie. Você compra, por exemplo, farinha de milho, essas coisas todas que são do hábito do brasileiro, subiram de preço, leite, queijo, essas coisas todas subiram bastante de preço. Isso tudo pode ajudar. Esse aqui é preço de atacado, como o Nogueira fez menção, claro que mexe lá na ponta. Pode demorar um pouquinho, mas isso é o que tecnicamente pode favorecer todo o aspecto. Não é ficar gritando contra o presidente do Banco Central. Bobagem. O governo está perdendo tempo e energia criticando o Banco Central, quando, na verdade, deveria gastar tempo e energia para aprovar o arcabouço fiscal no Senado, que falta ainda, aprovar a reforma tributária, que vai melhorar o clima. Mas os sinais do arcabouço no Senado já não são bons. Está se tirando. É aquela história que a Câmara conseguiu segurar, de se tirar do teto, né? Se tirar da conta, uma despesa aqui, uma despesa ali. Não é pouca coisa, é o Fundo de Brasília e, por exemplo, também o Fundeb. Isso. Acontece que despesa vai continuar sendo despesa. Se você computar ali naquela conta do superávit primário não, continua sendo despesa. E despesa precisa ser paga. E se não for paga, você vira... Isso é um calote, não vai haver calote. Para o governo não dar calote, ele vai emprestar mais dinheiro do mercado. Ou seja, não muda nada, né? E aí não há espaço para cortar juros, que seria o pior dos mundos. O governo está pressionando o Senado, Piotr, a liberar mais gastos do ano que vem. Essa é a obsessão do governo. Gastar, porque o governo acha que ele vai melhorar a questão social do país aumentando os gastos. Eu não concordo com isso. Ele melhora a situação do país, permitindo com que o Banco Central reduza juros, gerando maior crescimento econômico, mais emprego e mais renda para a população mais pobre. Só trazer uma tela aqui novamente da Standard & Poor's, que deu uma melhorada na questão do risco do Brasil. Volta para a minha tela aqui antes, Nilson, por gentileza. Aquela segunda das razões pelas quais houve uma melhora nessa classificação de risco do Brasil. Nogueira, está aqui. Todas as obras de governos anteriores. Sim. Independência do Banco Central, criticada pelo atual governo. Reforma da Previdência e reforma trabalhista, governo Bolsonaro, as duas primeiras aqui, governo Michel Temer lá atrás, e governos com responsabilidade fiscal. Tudo que esse governo faz ao contrário. Mas comemorou o resultado. Claro, né? Agora, Piotr, o governo já vai ajudar muito se não tentar reverter... Tirou o bolo do aniversário do outro para fazer o seu próprio. Né? Não vale, né? Se o governo não tentar reverter nenhuma dessas 4 medidas aqui, ele já vai estar ajudando o Brasil. E acho que o Congresso já deu o recado, Piotr, não vai deixar reverter. Não vejo nenhum espaço no Congresso para reverter reforma trabalhista, reforma da Previdência, muito menos mexer na autonomia do Banco Central. Vamos dar uma olhadinha agora na prévia de crescimento do país, o IBC-BR, que é uma prévia que faz o Banco Central. A metodologia é diferente do IBGE, que é quem faz a medição do PIB brasileiro. Mas, enfim, já é um sinal, né? Sim, um bom crescimento em abril de 0,5%.
0,56%. Tem muito agronegócio aqui ainda. Piotr, a gente tem que ser realista. O agronegócio está carregando o Brasil nas costas no primeiro semestre. Mas o agro sozinho não vai carregar no segundo semestre. Porque ele é bem mais fraco no segundo semestre, até por razões claro, de tempo, né? Sazonais, exato. Ou seja, é importante que no segundo semestre a gente colha os frutos da queda de juros do Banco Central, que vai estar começando a reduzir, de uma reforma tributária que precisa avançar no Congresso, do arcabouço que precisa ser aprovado no Senado sem retrocesso em relação à Câmara, para que a gente tenha um bom segundo semestre. Caso contrário, a gente vai ter um bom primeiro semestre e um segundo semestre ruim. Nogueira, daqui a pouco você volta para falar de mercado. Combinado. Vamos